Bem-vindos de volta, pessoal! Máquinas rotativas na indústria pesada estão operando cada vez mais sem contato físico em pontos de alto estresse. Na geração de energia e na manufatura de alta velocidade, os mancais magnéticos estão sendo instalados como um sistema de suporte mecânico primário, em vez de um componente especializado. Esses sistemas mantêm eixos rotativos em posição usando campos magnéticos. Eles substituem o contato de rolamento ou deslizamento na interface do mancal. Essa mudança no design dos mancais resulta da melhoria da eletrônica de controle e da precisão dos sensores, e não de políticas ou regulamentações externas. As fábricas exigem maiores velocidades de rotação e menor tempo de inatividade para manutenção. Elas também requerem controle preciso sobre vibração e alinhamento durante a operação contínua. Mancais convencionais dependem de filmes de lubrificação e contato superficial que se desgastam com o tempo. Os mancais magnéticos eliminam totalmente o contato físico na interface do mancal, o que reduz o desgaste e a manutenção não planejada. Nos próximos anos, os sistemas de mancais magnéticos passarão de instalações limitadas para um uso industrial mais amplo, à medida que as tecnologias de suporte amadurecerem. Sistemas de mancais magnéticos usam eletroimãs e sensores de posição para manter eixos rotativos em uma posição centralizada durante a operação. Atualmente, esses sistemas estão operacionais em máquinas de alta velocidade e alto valor selecionadas, e estão sendo instalados em tipos adicionais de máquinas industriais. Durante a operação, os sensores medem continuamente a posição do eixo. A eletrônica de controle varia os níveis de força magnética milhares de vezes por segundo, mantendo o alinhamento durante toda a rotação. O resultado é uma estrutura de suporte sem contato. Essa estrutura elimina perdas por atrito na interface do mancal. Nos próximos 2 a 5 anos, fornecedores industriais padronizarão esses sistemas para compressores e turbinas, à medida que os dados de tempo de operação aumentarem e os custos diminuírem. A operação de mancais magnéticos utiliza um loop de controle fechado, que substitui o contato mecânico por força eletromagnética. Todas as ações de controle ocorrem enquanto o eixo gira na velocidade operacional. Sensores medem a posição do eixo em múltiplos eixos. A eletrônica de controle calcula as correções de força com base nessas medições. Eletroimãs, então, geram forças que mantêm o eixo centralizado durante a rotação. Esse ciclo opera continuamente enquanto a máquina está em funcionamento. Diferentemente dos mancais convencionais, não há filme de óleo para gerenciar e nem elementos rolantes para fadigar. Sistemas atualmente em operação mantêm a rotação estável em velocidades que degradariam rapidamente os mancais mecânicos. Fornecedores como a SKF Göteborg desenvolvem plataformas de mancais magnéticos projetadas para operar por longos intervalos de serviço em ambientes industriais. Esses sistemas dependem de uma rigidez eletromagnética controlada que deve permanecer estável por longos períodos de operação. Por favor, inscreva-se. O aumento das velocidades rotacionais em máquinas industriais eleva as perdas e o desgaste em mancais convencionais. À medida que as máquinas giram mais rápido, as perdas dos mancais mecânicos aumentam drasticamente devido ao atrito e ao cisalhamento do lubrificante. Mancais magnéticos eliminam a perda relacionada ao atrito no mancal. Isso permite que compressores e turbinas operem em velocidades mais altas com eficiência aprimorada. Os ganhos de eficiência relacionados à velocidade ocorrem independentemente dos requisitos de limpeza. Em processos industriais limpos, os sistemas de lubrificação introduzem partículas e resíduos químicos que exigem controle. Mancais magnéticos operam sem lubrificantes na interface de suporte de carga, tornando-os adequados para ambientes onde lubrificantes causam contaminação. Esses sistemas também fornecem controle ativo de vibração. Forças magnéticas neutralizam diretamente o desequilíbrio do eixo, impedindo que o movimento se propague pela estrutura da máquina circundante.
Compressores industriais estão entre os primeiros tipos de máquinas a utilizar mancais magnéticos. Isso porque eles operam em altas velocidades de rotação sob condições de carga contínua. Compressores de alta velocidade se beneficiam diretamente da redução do atrito e da melhoria da estabilidade. Empresas como a Siemens Energy Berlin integram mancais magnéticos em sistemas de compressores projetados para operação contínua. Essas máquinas operam em velocidades e níveis de potência que excedem os limites operacionais dos mancais convencionais. O monitoramento ocorre durante a operação normal da máquina. Mancais magnéticos permitem que sistemas de monitoramento de condição detectem mudanças na posição e movimento do eixo antes que falhas se desenvolvam. Os mancais funcionam como parte do sistema de diagnóstico da máquina. Essa capacidade de diagnóstico muda a manutenção de substituições programadas para manutenção baseada na condição medida. Nos próximos anos, a mesma abordagem de instalação será aplicada a máquinas industriais adicionais. Os sistemas de mancais magnéticos utilizam força eletromagnética contínua para sustentar o eixo durante a operação normal da máquina. Em condições normais, o eixo permanece totalmente sustentado pela força eletromagnética. Os projetos incluem suportes mecânicos auxiliares que entram em contato quando há perda de energia elétrica. Eles também entram em contato durante condições operacionais anormais. Esses mancais de toque protegem o eixo e a máquina durante eventos anormais de curta duração. Em operação normal, eles permanecem descarregados e não sofrem desgaste. Os sistemas de controle monitoram continuamente os sinais de temperatura e vibração. Quando os limites são excedidos, o sistema entra em uma sequência de desligamento controlada que protege a máquina. Mancais magnéticos operam em turbomáquinas aeroespaciais e sistemas de rotação de alta precisão. Esses sistemas frequentemente operam em ambientes que são bem diferentes dos contextos industriais. No entanto, os princípios de controle e as exigências de confiabilidade se mantêm, tanto nos ambientes aeroespaciais quanto nos industriais. Turbomáquinas de alta velocidade e sistemas de rotação de precisão se beneficiam enormemente do suporte de eixo sem contato. Instituições como o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em Pasadena, utilizaram conceitos de mancais magnéticos em sistemas de teste, onde a contaminação e o desgaste precisam ser minimizados ao máximo. As lições aprendidas com esses programas são aplicadas no design de máquinas industriais. À medida que os fornecedores adaptam esses designs, os mancais magnéticos estão passando de aplicações especializadas para se tornarem opções de equipamentos padronizados, o que deve acontecer nos próximos 2 a 5 anos. Remover os rolamentos de contato muda a forma como a maquinaria rotativa pode ser fisicamente organizada. A flexibilidade de layout físico aparece primeiro. Sem canais de lubrificação e carcaças de rolamentos, os projetistas ganham liberdade no arranjo dos eixos e no design das carcaças. As máquinas podem operar em ambientes selados e em diversas orientações. Isso é valioso em aplicações onde fluidos e gases danificariam os rolamentos convencionais. Motores elétricos de alta velocidade, combinados com rolamentos magnéticos, operam com menos componentes mecânicos de contato. Com o tempo, a remoção de superfícies de desgaste baseadas em contato altera os padrões de desgaste. A condição da máquina depende da precisão do sensor. Também depende da estabilidade do controle e da confiabilidade da eletrônica de potência. Fabricantes de equipamentos estão modificando plataformas de máquinas rotativas para a integração de mancais magnéticos. Essa preparação ocorre bem antes da implantação total. Empresas como a Mitsubishi Heavy Industries Tóquio integram a tecnologia de mancais magnéticos em plataformas de máquinas rotativas destinadas a futuros ciclos de produção. Esses sistemas visam a geração de energia e o processamento industrial. À medida que os volumes de produção aumentam, os custos diminuem.
Os sistemas de suporte atingem a maturidade operacional à medida que a implantação se expande. Programas de treinamento são desenvolvidos junto com os sistemas de diagnóstico. Mancais magnéticos entram em serviço industrial, onde as características operacionais correspondem aos requisitos da máquina e aos custos operacionais de longo prazo. Substituir o contato mecânico por força eletromagnética introduz um método diferente para sustentar máquinas rotativas. Em mancais magnéticos, o mecanismo físico substitui o contato por força eletromagnética controlada. Isso elimina uma fonte primária de degradação mecânica relacionada ao desgaste. Nos próximos 2 a 5 anos, os mancais magnéticos se expandirão de instalações de nicho para um uso industrial mais amplo, à medida que as tecnologias de controle e energia de suporte amadurecerem. O tempo de adoção permanece separado do princípio mecânico em si. À medida que as fábricas modernizam suas frotas de equipamentos, os mancais magnéticos se tornarão parte das opções de design padrão para maquinário rotativo crítico. Essa transição muda a forma como as máquinas são montadas. Também muda como elas são mantidas em toda a indústria pesada. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.